Hoje eu vou mostrar para vocês como construir o projeto do caracol. Lembrando que a trilha do caracol ela é para educação infantil, portanto crianças de 5 anos de idade. Um dos objetivos dessa trilha é fazer as crianças experimentarem o formato espiral de várias maneiras. Eles vão desenhar, eles vão cortar, eles vão brincar e eles vão montar coisas em formato de espiral. Você sabe que as trilhas da educação infantil são sempre acompanhadas por uma narrativa, que é um conto que o professor conta no começo da aula. Nesse caso, são duas formiguinhas e que vão visitar um caracol no jardim. Dá uma olhadinha lá no plano de aula que vocês vão ver a sugestão do texto. Aqui a ideia é bem simples. Então, os alunos vão pegar uma caneta de qualquer cor, de preferência uma caneta hidrográfica, e vão exercitar fazer a espiral, começando pelo meio e indo para a borda. Aí vira e vai fazer o contrário, começando na borda, indo em direção ao centro. Então essa é a primeira parte. Uma segunda parte seria pegar uma caneta de outra cor e intercalar uma linha sem encostar nas linhas existentes. Então, aí já tem que ter um controle motor bem mais sofisticado. Então o aluno está praticando o formato espiral. Então eu fiz de fora para dentro, agora eu vou fazer de dentro para fora. Está feito. Um outro exercício legal de se fazer é desenhar uma espiral com o maior número de voltas possível. Ou seja, deixar as linhas bem próximas umas das outras sem encostar. Mesma coisa, de um lado ele começa do centro para as bordas e no outro lado ele começa das bordas para o centro. É isso aqui. Um outro exercício é o contrário desse, fazer uma espiral com o mínimo de voltas possível. Para ele ir comparando, para o aluno ir comparando. E agora de fora para dentro. E agora um outro jeito de construir uma espiral. A gente vai usar esse equipamento, que é um cano, furado aqui no meio. Eu passei um barbante, fiz uma argola aqui na ponta do barbante. Ele está passando por meio do cano. Conforme eu puxo aqui, eu regulo esse tamanho. Vou deixar mais ou menos aqui uns 8, 9 centímetros. Vou pegar essa outra parte, vou prender com uma fita adesiva. Pronto, esse vai ser o nosso equipamento mecânico de fazer espiral. Vamos pegar um disco. Essa operação é melhor se for feita em duplas, porque daí um aluno segura o tubo, enquanto o outro pega um lápis e vai encaixar aqui na argolinha do barbante para fazer a espiral. Então qual que é a ideia? Sempre deixando tensionado aqui esse barbante, dá a volta em torno do cano. Como eu estou sozinho, eu tenho que tirar e colocar de novo. Mas as crianças elas vão trocando as mãos, se tiverem duas pessoas. Então repara que conforme a gente vai percorrendo esse círculo com o lápis, o barbante vai enrolando no cano e gerando esse formato de espiral. E por último, a gente vai usar a tesoura e cortar. Então agora é aquele momento que a criança destra, ela vai cortar daqui, vai ter mais facilidade de cortar assim. E o canhoto, vou pegar um outro exemplo aqui, ó, ele vai ter mais facilidade de cortar assim. E a tesoura de canhoto tem que ser para canhoto também. Como eu sou destro, eu vou usar
tesoura para destro e cortar nesse sentido, no sentido anti-horário. Pronto, temos agora a espiral cortada com tesoura. Aí a gente vai pegar um pedaço de barbante. Um pedacinho de fita adesiva. E as crianças vão experimentar esse formato, que é bem divertido também. Essas são as peças que vêm no kit. Então a gente tem peças de MDF. Essa peça ela já vem pronta, colada essa disquinho embaixo. A gente tem aqui motor, a gente tem caixa de pilha. E isso daqui vai ser um interruptor do tipo push button, igual ao que eles fizeram no projeto Casarão Assombrado. Primeira coisa é montar a base. Então vamos tirar tudo que a gente não vai usar agora. Esses são os 8 pezinhos e aqui tem 8 encaixes. Vamos lá. Se tiver muito duro de entrar, vale um martelo ou martelinho de madeira deles ou a marreta de borracha. Claro, sempre tomando muito cuidado com as ferramentas. As crianças vão colar essas peças com cola branca ou cola amarela. Então, passa a cola aqui, 2 pinguinhos de cola, encaixa a peça. Eu vou colar com cola quente para ir mais rápido. As crianças de 5 anos não usam cola quente ainda. Então, todas as colagens usando a pistola de cola quente tem que ser feita por adultos, pelos professores. Vou colocar apenas uns pinguinhos aqui de fixação. Ok. Vou travar por fora também aqui, com mais um pinguinho de cola. Isso não é necessário se os alunos estiverem colando com cola branca ou cola amarela. Qualquer dúvida relativo à técnica de colagem, você pode ir no nosso tutorial de colas. Lá está explicando. Pronto. Então temos aqui os 8 pés colocados. Essa peça é o berço do motor. O motor vai entrar aqui, ó. O motor ele vai ficar nessa posição. Repara que tem uma ranhura aqui, justamente para você colocar a passagem dos fios. Mas antes a gente vai colar essa trave, esse berço do motor. Então vou pôr também mais 2 pinguinhos de cola. E as crianças vão ter colado isso com cola amarela. A cola amarela demora de 30 minutos a 1 hora para dar a primeira pega. A cola branca é o dobro disso. Então, um dos recursos é as crianças colarem com cola amarela, pouca cola, dá uma olhada lá no tutorial onde eu falo, não é uma questão de quantidade, dá uma olhada lá no tutorial, é uma questão de quantidade de cola, quantidade certa de cola. Bom, aqui já endureceu a nossa cola quente, e aí você encaixa o motor de cima para baixo, passa os fios aqui, encaixou o motor. O motor tem que ser colado.
Repara que ele tem um certo jogo, ele tem que ficar perfeitamente plano. Senão, quando a gente colocar esse disco, esse orifício vai encaixar aqui no eixo do motor. Se o motor estiver torto, essa plataforma inteira vai ficar torta. Então, aqui sim é o momento do professor. E é com cola quente mesmo. Aí o professor vai colar o motor. Dos projetos, um grupo de cada vez, e vai se certificar que o motor está plano, não ficou inclinadinho. Ok. Bom, como eu falei, esse disquinho de espaçador com o furo, ele vai ser encaixado aqui no eixo do motor. Mas a gente vai fazer isso daqui a pouco. Agora a gente vai fazer a ligação elétrica lá embaixo. Se eu colocar esse projeto aqui dessa maneira, o eixo vai encostar aqui na mesa e ele vai ficar bamba. Então tem um truque. Que é pegar uma fita adesiva, um rolo de fita crepe e pronto. Aí ele fica bem equilibrado. Ele apoia aqui e o eixo cai aqui dentro da fita. Tá bom. Esse daqui vai ser o nosso interruptor. Ele vai ficar aqui por baixo. E aqui no meio do caminho vai ficar a caixa de pilha. De novo, essa é uma tarefa para o professor fazer, que é colocar cola quente aqui e fixar. Vamos dar um tempinho. Coloca os fios da caixa de pilha para cá, para esse lado, em direção ao interruptor. E esses fios são compridos o suficiente, eles vão chegar lá. Ok. Fio vermelho, você já vai emendar com o fio vermelho. Girando aqui. Claro que isso é algo que tem que ser ensinado para as crianças, porque elas têm uma coordenação motora que está em desenvolvimento ainda. Aqui vai ter que ser isolado, daqui a pouco a gente vai pôr um pedaço de fita isolante, daqui a pouco a gente vê isso. Esse fio preto, ele vai vir nessa posição e esse fio preto vem na frente. Mas primeiro a gente tem que colocar a alavanca do push button do outro lado. Na hora que você for fazer aquilo eu vou fechar, tá? Essa lingueta do nosso push button, ela tem 2 furos, sendo que esse furo não está na borda, ele está aqui um pouco afastado da borda. É para cá, aqui justamente onde a gente vai pressionar com o nosso dedo. Esse disquinho vem aqui, essa alavanca vem aqui, e esse vai ser o nosso push button. Só que a gente vai parafusar tudo isso. A gente tem 3 tamanhos de parafuso. O mais comprido vai aqui, justamente. O mais curto vai aqui de cabeça para baixo. E esse médio vem aqui. Então agora eu vou colocar as arruelas e as porcas. Bom, e vocês devem ter reparado que o circuito não vai fechar, porque aqui é plástico. Então a gente vai lançar a mão desse pedacinho de fio, juntando esses 2 parafusos por cima. Daqui a pouco a gente vai instalar ele. Bom, então a primeira coisa, vamos montar esse parafuso que eu falei que era o de cabeça para baixo. Então ele vem de baixo para cima, com a sua arruela e a porca. Ok, tá aqui. Agora vamos colocar a arruela e a porca desse parafuso. Aqui a arruela e a porca. E tem esse parafuso também, que é o médio, que a gente vai colocar a arruela e porca também.
Tá bom. Por enquanto eles estão meio soltinhos, porque a gente vai justamente ter que conectar os fios. Ora, esse fio preto que vem lá do motor, você passa ele aqui do lado da caixa de pilha e você vai colocar por baixo da arruela aqui. Vou soltar um pouquinho. Esse fio que vem lá do motor, o fio preto que vem lá do motor, ele vai ter que entrar embaixo dessa arruela. E a gente vai apertar e todo mundo vai ficar preso junto. É um pouco difícil de levantar a arruela, então eu vou retirar de novo a porca. Ó, agora eu vou colocar o fio que vem lá do motor. Vou até dar uma voltinha aqui para ele ficar enganchado. Colocar a arruela em cima de novo. Então a arruela vai pressionar esse fio contra a madeira e fechar o contato elétrico. Assim. Não vou apertar muito, você já vai entender por quê. Tá aqui, ó. Esse fio preto que vem da caixa de bateria, vou fazer a mesma coisa, só que nesse parafuso. Então eu tenho que levantar essa arruela e repetir a operação. Vamos ver se eu consigo passar ele lá por baixo. Não, vou tirar de novo aqui. Vou dar uma voltinha nele aqui, para ele enganchar no parafuso. Colocar a arruela para pressionar ele contra a madeira. E vou colocar a porca. Esse aqui já pode apertar. Esse aqui está meio soltinho ainda. Agora vamos virar e vamos ver lá do outro lado o que está acontecendo. Então aqui, ó, vamos seguir o fio. Então aqui o fio preto saiu do motor, veio para cá. Agora ele vai ter que ser conectado com esse outro parafuso através desse pedacinho de fio, só que lá do outro lado do push button. Vai voltar para a caixa de pilha. E o fio vermelho já está conectado. Então isso aqui é um circuito. Então vamos virar do outro lado agora. O fio vermelho está ligado na caixa de pilha? Por isso que eu deixei ele meio soltinho aqui. Porque agora a gente vai ter que ligar esse pedaço de fio solto aqui nesse parafuso e conectar os dois parafusos aqui. Aqui foi mais fácil passar por baixo. Aperto aqui. Agora eu vou usar a chave de fenda mesmo para apertar. Com o meu dedo eu estou segurando a porca lá de baixo. Pronto. Então esses dois parafusos aqui, esse e esse, estão conectados através desse fio. Só que se você olhar aqui, eles não estão encostando. Apenas quando a gente abaixa essa lingueta é que esse parafuso encosta nesse parafuso, transmitindo através desse fio a energia. E aí você fecha o ciclo. Então a parte elétrica é essa. Vamos colocar as pilhas e vamos testar para ver se ele está funcionando. Vamos colocar as baterias agora. Eu tenho aqui duas pilhas AA. Para a gente perceber se esse eixo está virando ou não, vou colocar um pedacinho de fita nele aqui assim, para ficar mais visível. Quando eu apertar aqui, vai fechar o circuito elétrico, o motor tem que funcionar. Está funcionando. Ok, vamos tirar agora a fitinha. E vamos fixar o disco, esse disco que é a base sobre a qual a gente vai colocar o papel sulfite em forma de disco. Então, esse furinho aqui tem que encaixar no eixo. Tem que descobrir aqui a posição. Uma leve pressão já é o suficiente. Vamos testar agora com o disco. Está funcionando, ó. Vai girar. Aí a gente coloca um disco de papel, ele já tem um furo no meio. Se não tiver o furo no meio, ele vai deslizar.
Vamos pegar uma caneta e fazer uma espiral na nossa máquina de espiral. Aqui pode ser uma criança apertando o botão e a outra desenhando, ou se tiver coordenação motora, a mesma criança aperta o botão. Eu vou fazer primeiro de dentro para fora. Então, na verdade, eu vou simplesmente fazer uma linha aqui, uma reta. Então, essa é a espiral feita de dentro para fora. Agora, do outro lado do papel, eu vou fazer de fora para dentro. Estou deixando pegar um pouco de velocidade. Claro que se eu apertar muito a caneta, o motor vai parar. Então, a arte é você deixar a caneta bem soltinha. Tá feito. Então, essa é a nossa máquina de espiral. E é claro que as crianças vão começar a variar e criar. Então, eu vou fazer uma coisa estranha aqui. Vamos ver o que acontece. Vou usar outra cor agora. Essa aqui já tem. Isso, aqui não foi. Vou pegar um laranja aqui. E aí vai criando padrões. Esses aqui são os materiais para fazer o disco do caracol. Então, a gente vai usar essas cavilhas, isso aqui chama cavilha ranhurada, ela tem 10 milímetros por 40 milímetros. São as que tem no seu kit. Esse é o alicatinho e esse é o martelo, lá da caixa de ferramentas da primeira trilha que os alunos fizeram. Então, nosso objetivo é em todos esses, tem esses 2 furos maiores, tem esse rasgo, tirando esses 3 furos, todos os outros furos vão receber a cavilha. Se você observar, aqui a gente tem uma lateral lixada do nosso disco. Essa lateral lixada tem que estar para cima. Então, aqui seria o jeito errado. Ó. Aqui estaria o jeito errado. Aqui é o verso dele, está até mais queimadinho. E aqui é a parte frontal. Então, é na parte frontal que a gente vai bater as cavilhas. Bom, os adultos fariam isso daqui, né? Só que tem um certo risco da criança martelar o próprio dedo. Então, a gente sugere que as crianças segurem, pode ser feito em dupla, né? Que as crianças segurem com o alicatinho, porque, lógico, se bater no alicate não vai acontecer nada. Então, vamos começar a fixar essas cavilhas. Outra coisa muito importante é o seguinte, repara que eu estou fazendo em cima de uma superfície plana e rígida. Por quê? Essa cavilha não pode ultrapassar o limite aqui do plano da madeira. A gente diz que ela tem que ficar faceada, tipo face com face. Então, se ela ultrapassar, quando esse disco estiver instalado na base e a gente for tentar virar ele, se tiver alguma coisa ultrapassando para o lado de lá, vai bater na base e ele não vai conseguir girar. Então, as crianças podem fazer com o alicate e eu vou fazer segurando com a mão mesmo. Eu tenho controle suficiente para não bater na minha própria mão. Esses momentos que você sabe que claramente eu vou acelerar e falar, e provavelmente é um áudio que vai ser cortado, entendeu? Imagina.
Vai fazer com linha, é isso? Barbante. Está aqui o nosso disco com as cavilhas instaladas. É bem importante que as cavilhas estejam o mais vertical possível. Então, na medida que elas estiverem meio tortinhas que você, professor, observar, não tem problema, você pode vir e ajustar, pode até dar uma marteladinha lateral que ela se ajusta. Tá pronto. Próximo passo é a gente colocar um barbante seguindo essas cavilhas, formando o desenho da espiral. Mas para explicar exatamente como a gente vai fazer isso, vocês receberam no kit, inclusive para as próprias crianças poderem praticar, um educativo. Vou mostrar então agora o educativo. Esse é o educativo, é a pista de testes. Então, já deu para perceber, a gente vai colocar 3 cavilhas. E aqui sim a gente vai colocar o barbante. A pista propriamente, ela vai ser feita de linhas de barbante, para a bolinha poder caminhar em cima. Vocês já vão entender, eu vou montar uma como experiência. Já faz um nozinho na ponta. É possível que as crianças não consigam fazer esse nó. O melhor nó que você pode fazer é o nó corrediço, que é isso daqui. Dá uma olhadinha lá no tutorial de nós. Que quando você puxar, ele aperta. Ó. Posso até cortar o excesso. E aí a gente começa. Eu venho para cá, vou puxar mais barbante. Venho para cá, dou uma volta. Continuo para lá e dou mais uma volta. Olha aqui, ó. Para produzir essa pista. É uma espécie de uma esteira que a gente vai produzir. Aqui já tá bom, eu vou parar aqui. Vou cortar o barbante e tem que dar um nó. Claro que para uma criança de 5 anos, essa é uma atividade complexa. Então ela vai necessitar aqui de auxílio do professor. Até mesmo para enrolar o fio e continuar mantendo ele tensionado enquanto ela continua a cooperação. Agora, vamos testar a nossa pista aqui. Aqui, a bolinha está entrando entre 2 barbantes. Então a gente vai ter que ajustar aqui, ó. Eu vou ter que aproximar um pouquinho as linhas, ó. Vamos testar de novo. Agora foi.
A gente agora vai colocar as linhas desse barbante lá no disco. Se vocês repararem, vamos seguir aqui a espiral. Ó. Ela vai acabar aqui. Então é aqui que eu vou começar colocando o meu barbante. Vou fazer aquele nó corrediço. Esse é o nó corrediço. Já engancho aqui no primeiro pino, na primeira cavilha, bem próximo aqui ao disco. E é importante que eu faça agora essas voltinhas no sentido correto. Se eu fizer assim, ó, a bolinha ela vai bater aqui nos pilares, ó. Então, eu tenho que fazer no outro sentido, aqui, ó. Que daí a bolinha vai passar livre aqui. Então vamos lá. Essa é uma tarefa mais demorada. As crianças vão fazer isso coletivamente. Então, umas ajudando as outras. Você precisa falar? Dá pra... Ela pode... Só no final. Vai lá, rapidinho, pode ir por trás. Antes que ele termine. Bom, agora eu vou ter que falar. Completei uma volta. Agora eu vou voltar da mesma maneira. Quando chega aqui pertinho, quando uma cavilha está mais próxima da outra, é mais difícil realmente de fazer a voltinha com o barbante. Terminei a segunda camada, vou dar umas 2 voltinhas e voltar.
terceira camada, vou voltar de novo. Então no final de novo, vou dar umas enroladinhas aqui, cortar o excesso e amarrar. É um exercício de motricidade fina razoável, então é esperado que as crianças precisem de algum nível de ajuda dos professores. Quando eu fui colocando essas camadas, eu já fui dando um espaçamento, como se isso aqui fosse uma cerquinha. Em alguns lugares, talvez, eles estejam um pouco baixos, e eu venho aqui e dou uma ajustada. Se eu abrir demais, a bola passa pelo meio. Se ficar muito fechadinho, a bola cai por fora, ou eu vou ter que fazer muitas camadas. Então vamos colocar a nossa bolinha aqui e vamos fazer uma primeira experiência aqui. Eu vou segurar na mão mesmo, na inclinação, para a gente fazer uma primeira experiência. Então repara que a bolinha está caminhando no sentido para o centro do disco. E agora ela vai cair no buraquinho. Essas são as peças da base do caracol, que tem lá no seu kit. Repara que essa pecinha ela vai vir já colada dessa maneira como está aqui. Então vamos ver. Essa peça também tem uma peculiaridade. Aqui, você pode observar que ela tem uma espécie de uma rampinha. Essa rampinha está nesse sentido. Então esse vai ser a face externa, a face que vai ficar para fora, para cima. Essa daqui, você vê que ela está mais queimadinha. Isso aqui vai ficar escondido, vai ficar para baixo. Até porque essa inclinação aqui ficaria ao contrário. Daqui a pouquinho vocês vão entender. Isso aqui é para facilitar a passagem da bola. Mas vamos lá. Então, a montagem geral é essa daqui, ó. É mais ou menos isso. E esses triângulos são para segurar a peça na posição. Esses encaixes aqui, eles são diferentes. Então repara que esse dente é do mesmo tamanho que essa janela. Esse dente é menor do que essa janela. Esse dente é igual a essa janela. Então fica mais fácil de você descobrir quem é aonde. Então vamos encaixar ele aqui, ó. Vamos descobrir qual que é o dente. É esse aqui. Claro que os outros dentes têm que ficar para baixo para encaixar nessas janelas aqui. As crianças vão colar isso com cola branca ou amarela. Eu vou colar com cola quente mesmo, para ser mais rápido. Está feita a nossa base. Agora,
O disco, aquele discão grande com as cavilhas e com o barbante, ele vai girar em torno desse furo aqui. Vai ter um eixo aqui encaixado nesse furo, que é exatamente essa peça. Tipo uma espécie de uma bolacha. Isso aqui a gente chama de eixo carretel. Já vou mostrar por quê. Aqui eu vou apertar firme, não agora, mas depois eu vou apertar bem firme aqui, ó. Então tem um parafuso com arruela aqui, tem uma espécie de um botão, né, aqui na frente, e repara que ele tem uma ranhura. Justamente aquele disco tem um buraco no meio e ele vai encaixar aqui, ó, alinhado com essa espessura. E não vai cair para fora porque tem essa aba, esse disco que é um pouquinho maior. Por isso que a gente chama aqui eixo carretel. Então, como se isso aqui fosse um carretel, aqueles de linha e tal. Então, agora a gente vai trazer o disco e encaixar o disco aqui. Claro que eu vou ter que tirar essa peça e encaixar de novo. Eu montei ela aqui para fazer sentido para você. Aqui está o disco. Então, esse buraco aqui vai ter que estar encaixado abaixo desse disquinho. Então, eu vou tirar esse botão, esse nariz daqui. Tirar ele. Vou trazer o discão. E vou encaixar esse parafuso de novo naquele buraco. É isso aqui, ó. Travar aqui atrás. Tá feito. E agora sim está na hora de apertar. Vou usar a chave canhão atrás e a chave de fenda na frente. Essa é uma tarefa que o professor vai precisar ajudar. Vamos testar com uma bolinha, vou colocar lá embaixo. E é claro que a bolinha caiu no buraco e caiu aqui para trás. Então, como fazer para a bolinha, saindo desse buraco, chegar nesse daqui? A gente vai usar o escorregador. Essas são as peças do escorregador. Vou mostrar a montagem. Essa é a montagem. As crianças vão usar cola branca ou amarela. E nesse caso, vale a pena o professor pôr uns pinguinhos de cola quente para não ter que ficar esperando muito tempo a cola endurecer. Aqui eu nem vou usar a cola de PVA, a cola amarela ou branca, já vou colar direto com a cola quente, para ir mais rápido a minha demonstração. Então tá aqui, ó. O carregador vai ficar posicionado assim, embaixo daquela base e embaixo também do disco. Então tá o disco aqui, tá a base, os furos, um furo tá aqui e o outro furo tá aqui. Um ele recebe a bola, ela escorrega e cai no outro furo, por isso que chama escorregador. Agora eu vou instalar isso daqui lá na base. Vou instalar agora o escorregador na parte de trás da base. Essa colagem também eu acho que é mais interessante o professor fazer com a cola quente, porque é um momento já de teste final. Se a gente for usar a cola PVA, vai demorar muito tempo para endurecer. Aqui vai demorar alguns segundos. E vamos testar agora com o escorregador.